Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karina e nós estamos aqui no quinto episódio da série bíblica que eu estou fazendo dos principais personagens da Bíblia e hoje eu vou contar para vocês a história de Ló. A história de Ló é descrita na Bíblia no livro de Gênesis e ela é contada junto com a história de Abraão. Porque quando Deus ele chama Abraão e fala que era para ele sair do meio ali daquela terra e da parentela dele, como eu contei no último vídeo, e Abraão ele acaba levando o seu sobrinho Ló junto. E ele sai ali com o seu sobrinho Ló e com a sua esposa, e ele chegando ali naquela terra que o Senhor iria mostrar para ele, os pastores de Ló e os pastores de Abraão tiveram algumas divergências quanto ao rebanho, porque os dois eram muito ricos. E como eles tinham muitos rebanhos, a terra era muito pequena para os dois. E como Abraão ele gostava muito de Ló, ele resolveu deixar Ló escolher uma terra para ele poder viver. Então Ló ele fez uma escolha meio que errada. Claro que ele não sabia, né, que iria o que acontecer naquela cidade de Sodoma e de Gomorra. Mas acabou que ele fez essa escolha e ele escolheu a terra de Sodoma para viver. E a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 18, entre os versículos 20 e 21, que o Senhor ele diz assim a Abraão: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então, o Senhor, ele estava ouvindo ali o clamor daquelas pessoas de Sodoma e de Gomorra, e ele foi verificar o que estava acontecendo naquela cidade. E ele descendo ali, ele verificou que aquela cidade ela estava cheia de violência, que as pessoas estavam fazendo coisas que não agradavam a ele. E quando o Senhor ele resolve compartilhar isso com Abraão, Abraão ele resolve meio que tentar convencer a Deus a não destruir aquelas duas cidades. E Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 23, ele começa essa conversa com o Senhor. E ele fala com Deus assim: Deus, mas o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? E o Senhor fala assim: não, eu não vou destruir o justo junto com o ímpio. E Abraão ele começa: ah, Deus, mas se tiver 50 pessoas justas naquelas cidades, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala com ele assim: não, se tiver 50 pessoas justas, eu vou poupar a cidade toda por conta dos justos. E assim por diante. Abraão ele vai tendo essa conversa com Deus até chegar em 10 justos. E ele fala com Deus: Deus, mas se tiver 10 pessoas justas nessa cidade, o Senhor vai destruir? E o Senhor fala que ele não vai destruir. Só que, gente, porquanto não tinham 10 pessoas justas naquela cidade. Então, o Senhor ele resolve ele destruir as duas cidades mesmo. Só que como Ló ele e a família dele viviam naquela cidade, o Senhor resolve poupar ali a vida de Ló e da família dele. Então o Senhor envia 2 anjos naquela cidade para poder retirar Ló e a sua família de lá e eles serem poupados da destruição. Só que o que acontece? Deus ele envia os 2 anjos ali. Os anjos falam que o Senhor ele vai destruir a cidade. Só que Ló e a família dele estavam demorando demais para poder sair. Então, como eles estavam demorando demais, os anjos resolveram tomar eles pelas mãos mesmo e tirar eles da cidade. E quando os anjos eles fazem isso, eles dão um alerta para eles. Ele fala assim, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, os anjos, eles deram aqui 2 principais alertas para ele, que eram para eles saírem da cidade rapidamente, porque o Senhor ele iria realmente destruir a cidade.
E o segundo alerta que os anjos eles falam para Ló e para a família dele é: não olhes para trás de ti e não pares, ou seja, sai da cidade correndo, não para ninguém, não para nada e não olha para trás. Por quê? Para que não pereças, ou seja, se fizer isso, vai perecer. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela acabou ali naquela saída, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E eu gostaria aqui de deixar duas principais reflexões a respeito dessa palavra. A primeira delas é que Abraão ele tentou negociar ali com Deus para poder tentar poupar toda aquela cidade, todas as pessoas daquela cidade. Só que, gente, Abraão ele foi só diminuindo. Começou com 50, 40, 30, 20 até chegar em 10. Por incrível que pareça, não tinham 10 justos naquela cidade. Eu fico imaginando que não tinham 10 pessoas que eram justas, que eram tementes a Deus, que faziam vontade de Deus. E por não ter 10 justos, Deus ele resolveu destruir a cidade toda. Porque, gente, não tinham 10 justos. Gente, 10 pessoas é muito pouco. Não tinham ali. E a segunda reflexão que eu gostaria de deixar aqui, que eu considero que é uma reflexão que tem um aspecto muito importante para a gente trazer para a vida da gente, que é extremamente importante, que a mulher de Ló, ela foi convertida numa estátua de sal pelo simples fato de ela ter olhado para trás. Só que o fato dela ter olhado para trás significa que ela estava muito apegada às coisas que ela tinha naquela cidade. Como eu falei para vocês, eles eram ricos. Provavelmente eles tinham uma casa boa, eles tinham riquezas mesmo dentro de casa, tinham rebanhos, tinham tudo. Só que, gente, Deus, quando ele falou para eles saírem dali, provavelmente Deus ele tinha uma vida para eles, uma vida nova para eles. Deus iria restituir para eles o que foi destruído naquela cidade. Só que ela ficou tão apegada às coisas que ela tinha que ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Ou seja, ela olhou para trás e ela ficou presa. Ela ficou presa no passado dela. E trazendo essa palavra para nós, a reflexão que eu tenho para gente é o seguinte: a gente vive nesse mundo, porém, gente, tudo que a gente tem nesse mundo são coisas materiais. E tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu. Porque a gente não pode receber nada que Deus não nos dá. Então, por mais que você tenha tudo, você tenha a sua casa, você tenha o seu carro, gente, isso são coisas materiais. A gente vê em tantos lugares que vem tempestades, vem terremotos e destrói tudo. Então, por que o Senhor, inclusive o Senhor Jesus no Novo Testamento, ele nos dá tantos alertas que a gente deve colocar o nosso tesouro nas coisas do Senhor? Por quê? Gente, hoje a gente tem as nossas coisas, amanhã a gente simplesmente pode perder. Então, assim, a gente tem que parar de ter um pouco desse apego excessivo às coisas do mundo, inclusive também a pessoas, porque, gente, cada um nessa terra tem a sua hora. Então, se a gente fica também muito apegado a pessoas, a gente pode acabar perdendo pessoas, perdendo coisas materiais, perdendo casa, carro, dinheiro. E isso pode fazer com que a gente fique preso, assim como ela ficou, porque ela ficou presa ali ao passado. E ela ficou convertida numa estátua de sal. Mas a gente percebe que muitas vezes tem pessoas que perdem coisas no mundo que a pessoa fica presa. A pessoa ela não consegue se reerguer. Ela não consegue ter uma vida diante a perda dela porque ela ficou presa naquilo. Ela é como se ela tivesse perdido a esperança dela. Eu gostaria de deixar aqui um versículo que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 6, entre os versículos 19 e 21, que ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, Jesus ele deixa essa palavra maravilhosa, essa palavra muito linda, esse versículo. Porque ainda que a gente viva nessa terra, ainda que a gente perca tudo, a gente não
se o nosso coração, se o nosso tesouro estiver no Senhor, a gente não perdeu nada, porque Deus ele tem o poder de restituir tudo para nós. E ainda que a gente parta dessa terra, ainda que a gente saia dessa terra sem ter essa restituição de coisas, a gente tem uma promessa, porque a gente tem a vida eterna que o Senhor Jesus nos proporcionou. Então, ainda que tudo isso se perca, o Senhor, a gente não vai perder a nossa alegria se o nosso tesouro estiver, se o nosso coração estiver na palavra do Senhor, estiver no Senhor. E eu gostaria aqui de deixar um último versículo que Jesus ele disse sobre o maior mandamento. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, que ele diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Por quê? Exatamente por isso, porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, ainda que eu perca casa, carro, dinheiro, coisas materiais, coisas que eu tenho apego ou até mesmo em pessoas, eu não vou perder o meu tudo, porque o meu tudo é Deus. E Deus ele pode restituir tudo para mim de novo. Então, assim, eu deixo essa reflexão para nós. Desapega, não tô falando para você não correr atrás dos seus sonhos, se você tem um sonho de ter a sua casa própria, de ter o seu carro, de ter um bom emprego. Claro que você tem que correr atrás dos seus sonhos. Inclusive, eu te incentivo a fazer isso. Mas o que eu tô te falando é para você não fazer disso o seu tudo, porque a gente vive na Terra onde podem acontecer coisas que podem nos tirar isso. Mas que você busque isso sabendo que o seu principal tesouro e que a principal coisa que você deve buscar é o Senhor, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque tudo isso vai passar. A gente vai viver, quando a gente passar dessa terra, o nosso coração, ele vai estar no Senhor. E a gente vai poder viver ali a vida eterna com o Senhor. Então fica para vocês essa palavra. Esse é o 5º episódio, como eu falei, que é a vida de Ló. Se você quer assistir os outros episódios, tem uma playlist aqui no YouTube como séries bíblicas. Pode me acompanhar, assista todos os vídeos, se inscreva no meu canal, que aí você consegue receber também toda a notificação sempre quando eu postar os vídeos. Muito obrigado por ter ouvido meu vídeo até aqui. Fiquem com Deus, Jesus abençoa e até o próximo vídeo.